Por que Jesus orava a Deus se ele é Deus? Quando lemos os evangelhos, vemos Jesus frequentemente se retirando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas é dito: mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Se Jesus é Deus, não estaria ele engajado em uma conversa consigo mesmo? Esta é uma pergunta justa e curiosa que nos convida a explorar as profundezas da humanidade e da natureza divina de Jesus. A Trindade, um Deus em três pessoas. Para entender por que Jesus orava, precisamos primeiro compreender a doutrina da Trindade. Há um só Deus que existe eternamente como três pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Isso não significa que há três deuses, mas sim um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor, e ainda ser água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda assim um só Deus. No Evangelho de João, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviada pelo Pai e agindo em nome de Jesus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso mostra a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. A natureza de Jesus. Totalmente Deus e totalmente homem, Jesus é alguém extraordinário e único, porque ele é tanto Deus quanto homem ao mesmo tempo. Isso significa que Jesus é 100% Deus, capaz de fazer coisas que só Deus pode fazer, como milagres especiais e salvar pessoas de maneira única. Mas ele também é 100% humano, sentindo fome, dor e até morrendo. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por tudo o que passamos, exceto que ele nunca fez nada errado. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. É entendendo tanto sua divindade quanto sua humanidade que ele realizou sua missão na Terra. Através de sua vida, morte e ressurreição, Jesus nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus. Dependência do Pai, Jesus viveu de uma maneira que nos mostrou que ele não fazia nada por iniciativa própria. Ele disse: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Isso significa que Jesus esperava que Deus lhe mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa. É como uma criança que observa e aprende com seu pai e não tenta fazer as coisas por conta própria. Quando as coisas ficaram realmente difíceis, pouco antes de ser levado à cruz, Jesus orou intensamente: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Ensinando os discípulos a orar. Outro propósito das orações de Jesus era ensinar os discípulos a orar. Jesus não mantinha sua vida de oração em segredo. Ele a compartilhava com seus amigos, os discípulos. Um dia eles lhe pediram para ensiná-los a orar. Ele disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Lucas 11. A relação com o Pai. Jesus orava porque ele tinha uma relação íntima e amorosa com o Pai. Esta relação é um componente integral de ser o Filho de Deus, e continuou mesmo após ele retornar ao céu. Este amor existia muito antes de Cristo entrar em forma humana na Terra, e continuou muito depois de ele retornar ao céu. A prática de oração como modelo para nós. As orações de Jesus não apenas expressam sua dependência, mas também servem como um modelo para nossa própria vida de oração. Ele nos ensina que a oração é essencial para o fortalecimento espiritual, para buscar direção e para cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Assim como Jesus se retirava para orar em solidão, somos chamados a encontrar momentos de quietude em nossas vidas, para buscar a presença do Pai. O chamado à comunhão. A prática de Jesus em orar reflete seu profundo desejo de comunhão com o Pai. Essa conexão é algo que devemos imitar, buscando um diálogo contínuo com Deus em todas as circunstâncias. A oração se torna não apenas uma lista de pedidos, mas um espaço de encontro, onde podemos ouvir e ser transformados. Portanto, ao entendermos por que Jesus orava, somos desafiados a refletir sobre nossa própria vida de oração. Ele nos convida a nos aprofundar nessa prática, reconhecendo que, assim como ele, também podemos encontrar força, orientação e conforto ao nos voltarmos ao Pai.
A oração é, em última análise, um convite para entrar em uma relação mais profunda com Deus, um espaço onde podemos ser renovados e guiados em nossa jornada de fé. A necessidade humana de oração. Jesus também orava porque, em sua humanidade, a oração era uma necessidade vital. A oração era o combustível para seu ministério. Ele orava para superar a tentação, para cumprir a vontade do Pai e para nos ensinar como orar. As orações de Jesus revelam sua dependência do Pai, sua missão na Terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Elas nos mostram que, mesmo sendo Deus, Jesus viveu como um de nós, confiando plenamente no Pai e nos ensinando a fazer o mesmo. A beleza e a complexidade das orações de Jesus nos convidam a aprofundar nossa própria vida de oração e a entender melhor nossa relação com Deus.